Bom dia a todos, bom dia a todas. Vamos dar início a mais uma atividade da Casa da Fraternidade, mais uma palestra. O pessoal está entrando, bom dia. Vamos ver uma mensagem para poder nos preparar e convença-se do poder de Deus. É o poder que transforma, corrige, renova e mantém sempre bela a vida. Opera no seu íntimo mediante os pensamentos de amor. É infinito. Procure-o. Reconhecendo o poder de Deus, você abre as portas, a vibração e a sua bênção, e pode operar grandes feitos. Encontre-o. Descobrir o infinito poder de Deus é se preparar para a vida abundante. Vamos então dar início à atividade orando, levando nossos sentimentos, pedindo ao Mestre Jesus que nos acompanhe, que Ele nos abençoe, fortalecendo aí a todos, que a nossa atividade possa transcorrer em paz e harmonia. Que Jesus nos ampare. Com essas palavras, damos início à nossa atividade. O Wellington Balbo é uma pessoa que já esteve conosco outras vezes, na Casa da Fraternidade, também aqui, né, na nossa atividade online, né, Wellington? Seja bem-vindo. Hoje, hoje o assunto que o Wellington irá nos falar será o Não e a Luta, que é o capítulo 80, né, do livro Pão Nosso. Então, Wellington, pode ficar à vontade para dar início à sua palestra. Bom dia Luiz, bom dia aos amigos da Casa da Fraternidade. É um prazer muito grande estar com vocês na manhã de hoje. Como o Luiz já mencionou, eu estive aí por algumas oportunidades presencialmente e agora, por conta dessa pandemia, nós estamos realizando as atividades online, né, as atividades virtuais, o que não deixa de ser algo bom também, porque quando nós voltamos para o tempo da própria codificação da doutrina espírita com Allan Kardec, nós nos deparamos com alguns relatos das diversas pandemias que também ocorriam naquele tempo, mas que não havia esse recurso tecnológico que pudesse integrar, que pudesse ainda assim proporcionar às pessoas continuarem estudando, continuarem realizando as suas atividades, no nosso caso, no campo da doutrina espírita. Então, o nosso sentimento, ele é sempre um sentimento de gratidão, porque o homem se desenvolveu em inteligência e, desenvolvendo-se em inteligência, ele pode, então, proporcionar a todos nós condições de prosseguirmos com nossos estudos. E a lição de hoje, como o próprio Luiz mencionou, o Não e a Luta, do livro Pão Nosso, ela é muito significativa. Nós podemos fazer essa reflexão e realizar diversos desdobramentos. Essa lição ela se desdobra das mais diversas formas e nós vamos escolher aqui um determinado viés. É claro que todos podem escolher o seu viés porque é uma lição muito ampla. Todos nós podemos estudar de outras maneiras. Então veja, o que diz Jesus está em Mateus 5,37. Mas seja o vosso falar sim, sim, não, não. Quando nós pegamos a essência dessa mensagem, né, o que quer dizer seja o nosso falar sim, sim, não, não? Jesus está se referindo, está criticando justamente um mal que ocorria naquela época, há 2000 anos, e que ainda continua ocorrendo no nosso mundo, que é o da hipocrisia. O indivíduo que ele é hipócrita, que ele caminha por esse terreno da hipocrisia, ele não se mantém firme, ele não se mantém transparente. Então, quando alguém pergunta algo para ele, ele diz sim, daqui a um pouco, ele repentinamente, sem nenhum argumento, ele muda de opinião, ele não sustenta aquilo que ele disse anteriormente. Esse é um dos exemplos. A gente pode jogar diante de tantos outros exemplos. Então fica muito difícil lidar com pessoas assim. Veja se eu falar sim, sim, não, não. Pessoas que trabalham de maneira muito habilidosa com as palavras, então elas te iludem. Você nunca sabe o que elas realmente estão querendo dizer. É justamente aí onde reina a hipocrisia, né? Seja o teu falar sim, sim. Ou seja,
eu não tenho nenhum tipo de compromisso com o meu falar, com o meu sim ou com o meu não. Quando a gente transporta isso para o maravilhoso e grande educandário que é o ambiente familiar, imagine as repercussões que isso traz para a nossa existência. Imaginem nós educando os nossos filhos sem firmeza, sem nenhuma firmeza. A criança, o jovem, o adolescente, ele precisa de limite. Ele precisa que o nosso sim esteja sim e o nosso não seja não. Agora imagine aquele pai que atua de maneira negligente, aquela mãe que negligencia a educação do filho e a criança pede alguma coisa e ela sempre fala sim. Por que não fala não? Porque o não dá trabalho. Falar não dá um trabalho muito grande, porque o não vem com contestação, você precisa produzir um argumento, isso gera desgaste nas relações. Então, o indivíduo, o pai, a mãe ou qualquer outra situação, ele opta pelo sim, porque é muito mais fácil falar sim do que falar não. Mas é preciso estabelecer limites. Então, vem Jesus que traz uma mensagem para o nosso cotidiano e diz o seguinte: seja o teu falar sim, sim, não, não. Ou seja, diga aquilo que deve ser dito realmente, independentemente da sua preocupação de agradar A, B ou C. Você precisa sustentar. Imaginemos que Jesus tivesse, na sua época, na época em que ele viveu na Terra, se ele tivesse preocupado em agradar todo mundo e dissesse sim para os desmandos, dissesse sim para os crimes, dissesse sim para absolutamente tudo. Não tem como. Não tem como nós vivemos falando sempre sim. Então, a firmeza, nós entendemos aqui, que é algo muito importante, conforme nos chama a atenção Jesus. Se for sim, é sim. Se for não, é não. É preciso manter isso. É preciso honrar a palavra, trabalhar a palavra com muito compromisso. Porque, senão, elas ficam ao vento. Antigamente, as pessoas diziam que a palavra valia muito. Era o chamado o fio do bigode, né? Vale realmente, a minha palavra vale. O que isso quer dizer quando o indivíduo fala que a palavra dele vale? Ele quer dizer que ele é alguém sério, que ele é alguém que é comprometido com uma causa, com um ideal ou com o que ele diz. Então você pode acreditar, você pode confiar naquela pessoa que ela vai cumprir realmente o que ela falou. Porque se ela disse sim, vai ser sim. Se ela disse não, vai ser não. Ela não fica com os joguinhos de palavras, não fica com as chamadas falácias, com os argumentos retóricos que levam do nada ao lugar nenhum. Não. Ela diz, se for sim, é sim, se for não, é não. Então vejam que logo no início dessa mensagem, o não e a luta, nós nos deparamos com essa situação do sim, sim, não, não. O que ocorre é que muitas vezes nós não queremos desagradar as pessoas. Nós não queremos desagradar. Ninguém quer fazer o trabalho chato. E qual é o trabalho chato? O trabalho chato é o do não. Joguemos esse exemplo para a casa espírita. O dirigente espírita, muitas vezes, ou alguém que está coordenando uma determinada tarefa, ele vai ter que falar não. E falando não, ele vai desagradar as pessoas. Então imagine, meus amigos e minhas amigas, se ele estiver preocupado em agradar as pessoas ou em não fazer o que ele deve realmente fazer. Ele não vai trabalhar, ou então o trabalho vai virar uma verdadeira bagunça, porque ele vai falar sim para todo mundo, querendo agradar a todas as pessoas. Então, para evitar isso, vem Jesus e fala, olha, se for sim é sim, se for não é não, nós temos que organizar essas coisas. Ou seja, uma mensagem justamente para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia, para nós aplicarmos na nossa vivência. Tá certo? Mas vamos continuar aqui com o texto. Eu só gostaria que vocês me dessem um feedback da voz. A voz está chegando bem para vocês? Fico no aguardo da resposta, tá bom? Por favor. E aí prossegue aqui no texto. Tá? Ama, ele diz, ama, de acordo com as lições do Evangelho. Mas não permitas que o teu amor se converta em grilhão, impedindo-te a marcha para a vida superior. Olha que questão interessante. Ama, mas não permita que o teu amor te acorrente. Ama, mas não permita que o teu amor não deixe que você acenda, não deixe que você cresça. Muitas vezes isso ocorre na nossa vida.
nós confundimos amor com apego. É preciso apegar-se às pessoas para amá-las. E é uma visão completamente equivocada. Não é necessário apegar-se a alguém para amar. Amar é um capítulo à parte. Amar é extremamente diferente. O amar, ele é tão abrangente, ele é tão amplo, ele é tão significativo, que ele respeita 100% o direito que as pessoas têm, por exemplo, de escolherem o seu próprio caminho. Então, observem como todos nós temos que trabalhar essa questão. Amar sem prender, amar sem acorrentar. Amar para deixar as pessoas irem para onde elas querem ir e nós não ficarmos apegados naquele amor, porque faz parte da vida. Os caminhos, eles se cruzam nas nossas existências. As pessoas vão embora da nossa vida, independentemente, muitas vezes, da vontade delas. Porque os caminhos se cruzam e se descruzam, voltam a se cruzar novamente. A minha mãe faleceu no ano de 1999. Muito jovem ela era, 46 anos. Eu amava e amo profundamente a minha mãe. Mas um AVC repentino tirou-lhe a vida física. A gente sabe que ela continua vivendo em espírito, ela continua vivendo, continua realizando as suas atividades e olhando pelas pessoas que ela amava aqui na Terra. Entretanto, embora tenha doído, a vida, de uma certa maneira, acabou descruzando os nossos caminhos. Pelo menos os caminhos físicos, os caminhos materiais. E ela teve, então, que seguir. É claro que no começo, no início, a saudade bate, e bate pesado. Mas o grande ponto é, nós vamos ficar quantos anos da nossa vida lamentando a perda aparente desse amor. Aí nós ficamos marcando passo no campo da evolução. Imagine um indivíduo que perde a sua esposa, ou a mulher perde o seu marido, perde entre aspas, claro. E aí ele passa a existência toda reclamando. Puxa vida, mas se fulano estivesse aqui, a coisa seria diferente. Mas a morte é uma lei da natureza. Então eu preciso amar, mas ter a consciência de que é fundamental treinar o desapego. Eu preciso me desapegar. Amar sabendo que os meus caminhos não ficarão cruzados eternamente, cruzados para sempre com os caminhos daquela pessoa. Então isso é muito importante, porque nos poupa de muitas decepções, de muitas dores da existência. É claro que quando alguém parte, nós sentiremos tristeza. Tem todo o processo de luto que nós vamos passar por ele. Mas não dá para ficar reclamando a vida toda, o tempo inteiro. Tá certo? Pessoal, eu pedi um feedback da voz. Vocês estão me ouvindo bem? Por favor, me deem um alô, por gentileza. Está tudo certo com a voz? Voltando aqui e lembrando o nosso querido Chico Xavier, quando trouxe uma mensagem extremamente consoladora e esclarecedora de uma mãe que ia todos os dias chorar no túmulo do filho que havia falecido. Imaginem vocês, a dor que sente alguém que perdeu um filho. É uma dor lancinante. E essa mãe ia sempre no túmulo do filho chorar, comprava flores, levava. E até que Chico Xavier recebeu uma mensagem psicografada do filho dessa senhora dizendo o seguinte: mãe, o dinheiro que a senhora gasta, o dinheiro que a senhora utiliza comprando flores, compre um pão e dê para alguém que está necessitado. Vai me ajudar muito mais do que se a senhora depositar flores ali no túmulo. Então, por meio de Chico Xavier, olha que mensagem belíssima, falando da imortalidade da alma e da importância de nós amarmos, mas não deixarmos que esse amor nos chumbe ao solo e que a gente não cresça, porque a vida continua. Por mais doloroso que seja, a vida continua. E a doutrina espírita nos traz a mensagem extremamente confortadora, dizendo que os nossos afetos que se foram, eles não morreram. Na realidade, eles estão vivendo. Estão vivendo nas nossas memórias e estão vivendo também no plano extrafísico.
estão na erradicidade, aguardando uma nova oportunidade para reencarnar, e nós, em determinado momento, poderemos encontrar, com certeza, novamente, esses afetos, essas pessoas que tivemos tanto contato e que amamos tanto. Então, olha só, nessa pequena mensagem, quantas lições todos nós podemos extrair. Ama de acordo com as lições do Evangelho, ou seja, ama com desapego. Ama de maneira equilibrada. Não deixa que esse amor se converta em dor, se converta em sofrimento. Respeita todas as pessoas que estão ali ao seu redor, que você ama, mas respeite o desejo delas. Imagine que alguém chega para nós e fala o seguinte: eu decidi agora, o marido ou a esposa, alguém, eu decidi agora que o meu caminho não é mais do seu lado. Qual será a nossa reação? Nós diremos: obrigado por ter permanecido esse tempo comigo, muito obrigado por nós termos compartilhado algumas experiências, ou nós diremos assim: ingrato, ingrata, fiquei tanto tempo junto e agora você me abandona. Não, o amor, ele não compreende incompreensão. Olha que interessante, o amor não compreende incompreensão. O amor real, ele pensa sempre na felicidade do outro, no bem-estar do outro. Então, por isso mesmo, ele liberta o outro e liberta também a nós do sofrimento que pode ocasionar um sentimento desregrado, um sentimento desequilibrado. Prosseguindo aqui. Ajuda a quantos necessitam de tua cooperação, mas não deixes que o teu amparo possa criar perturbações e vícios para o caminho alheio. Olha que frase profunda que nos traz a mensagem o não e a luta. Ajuda a quantos necessitam da tua cooperação. Então, necessita da nossa cooperação, necessita da tua cooperação. Você é a pessoa que está ali no momento, você ajuda. Portanto, entretanto, não deixes que o teu amparo possa criar perturbações. Está querendo dizer que todos nós somos companheiros de caminhada, mas nós não podemos fazer o trabalho do outro. Nós não podemos tomar a prova que cabe ao outro, já que nós vivemos num mundo de prova e de expiação. Nós não podemos pegar a prova que cabe ao outro e realizar por ele. Não podemos, porque aí nós estaríamos tirando a oportunidade de progresso que ele tem, a oportunidade de crescimento. Eu tenho 2 filhos, um casal. Eu amo profundamente os filhos. Quem tem filhos sabe o amor que nós sentimos pelos filhos. Mas se o meu filho sentir sede, o máximo que eu posso fazer é pegar um copo d'água, como esse aqui, e dar para ele. Eu não posso tomar a água por ele e matar a sede dele. Quem tem que tomar a água e quem tem que ter a sede saciada é ele, e não sou eu. Então, vejam como a própria natureza impõe um limite. Eu posso ir até um determinado tempo, até um determinado ponto, mas eu não consigo passar adiante, porque o que é do outro, e o que é meu, é meu. Eu não posso, por mais que eu ame, pegar a prova de alguém e fazer por ela. Se eu fizer isso, eu estarei atrapalhando o seu progresso, atrapalhando a sua caminhada. Uma mãe, um pai, um amigo, o marido, a esposa, o irmão, não pode se sentar na cadeira da escola e realizar a prova pelo aluno, que é o seu filho, que é o seu pai. Não pode, porque ele vai tirar uma nota boa, mas essa pessoa talvez acabe não tirando, não passando pela prova e não tirando uma nota boa, porque alguém fez o teste, alguém fez a prova por ele. Então, olha que questão interessante. Muitas vezes nós confundimos, nós achamos que amar equivale a tomar a prova do outro e realizar por ele. E aí ele acaba não crescendo. Então nós somos companheiros de caminhada. Nós não podemos, em hipótese alguma, fazer tudo, absolutamente tudo, para o outro. A gente vai até um certo ponto, como eu disse anteriormente, a própria natureza trata de impor um limite. A natureza estabelece um limite. Ou seja, você vai até aqui. Nós não podemos, por exemplo, morrer
pelo outro. Se ele passa por uma enfermidade, somos nós, é ele que terá que passar por aquilo. Se ele tiver que falecer, é ele que falecerá e não nós. Não tem como. A natureza, então, impõe esse limite, mostrando claramente até onde nós podemos ir. Até onde nós podemos ir. Então, isso é muito importante para que nós nos poupemos de sofrimento aqui na Terra. Deixe o outro fazer a sua parte. Deixe as pessoas crescerem. Se vocês gostam de filme, eu vou deixar uma dica de filme justamente para a gente falar desse capítulo aqui, que é um filme que fala sobre a vida do músico Ray Charles. O filme chama esse nome mesmo, Ray Charles. Procurem esse filme e logo no início vocês vão entender o que eu estou falando. O que faz uma mãe que realmente ama o filho, pensa no futuro do filho e por isso o ajuda de uma maneira que a gente pode achar até estranho, esquisito, mas ela faz o que deve realmente ser feito naquele momento para que o filho não sofra as consequências lá adiante. Porque a gente sabe que o mundo lá fora, o mundo, né, distante da família, distante do aconchego e do carinho dos pais, da própria família, é um mundo que muitas vezes não nos compreende como nós gostaríamos. Então, assistam esse filme se vocês puderem. Aí ele prossegue aqui o seguinte: atende com alegria ao que te pede um favor, contudo, não cedas à leviandade e à insensatez. Atende com alegria ao que te pede um favor, contudo, não cedas à leviandade e à insensatez. Então, percebam como ele nos coloca aqui, tá? A mensagem do não e a luta. Realizar com alegria, fazer com alegria, certo? Mas não ceder à leviandade e à insensatez. Nós não podemos ser insensatos. Temos que buscar sempre sermos pessoas coerentes. Imagine que alguém te pede para prejudicar outra pessoa. Olha, me faz um favor? E aí você diz o seguinte: sim, eu faço. Você vai ter que ir na empresa de fulano de tal e falar que ele fez isso, isso, isso e aquilo outro. O indivíduo está pedindo um favor. Você vai atendê-lo sabendo que esse valor ele acaba ultrapassando os limites da lei de justiça, amor e caridade, que vai prejudicar alguém. Então não é tudo que nos pedem que nós devemos fazer. Nós devemos fazer aqueles favores, nós devemos realizar aqueles favores que agreguem, que falem do bem, que transformem a existência nossa e das outras pessoas em existências produtivas. Nós não podemos, por aí, sair fazendo qualquer coisa que nos pedem. É justamente isso que Jesus também quer dizer quando ele fala: seja o teu falar sim, sim, não, não. Não, meu amigo, por esse caminho eu não posso ir. Eu não posso prejudicar alguém apenas porque você está me pedindo. Imaginem um filho que quer cabular a aula, que quer matar a aula e pede para a mãe arrumar com algum amigo que seja médico ou dentista um atestado para ele. A mãe iria atender o favor do filho, mas será que ela está sendo sensata? Está sendo coerente? Por que eu estou dando esse exemplo, pessoal? Porque eu sou professor e vi inúmeras vezes isso acontecer. O indivíduo falta a aula e pede para a mãe arrumar um atestado para ele. Ou a própria mãe ou o próprio pai tem essa ideia de arrumar um atestado para justificar a falta do filho. É um favor que alguém pede e nós, por meio desse amor, mas um amor que está dando uma orientação equivocada, nós acabamos cedendo. Então, percebam como não é tudo que nós devemos atender. Ah, mas é falta de caridade. O que é falta de caridade? O não nós devemos aprender. O não também é uma resposta. E é preciso ter firmeza para aprender a falar o não. Não, existe um limite. A gente vai até aqui. Depois daqui, nós não vamos mais. Por favor, não me peça mais isso. Não me peça para mentir. Não me peça para prejudicar alguém. Não me peça para mascarar a realidade, porque isso eu não farei. Eu vou então me manter firme aos meus
preceitos morais e não vou atender a tudo que me peçam. Agora, se for um favor que está ao meu alcance, eu posso realizar, eu posso ajudar, por que não fazer? Aí entra a questão da vontade. Por que não ajudar se eu posso ajudar, se eu posso realizar? Então, isso é importante. A gente aprender a discernir o bem do mal. É justamente o que Allan Kardec fala. No desenvolvimento do espírito, nós vamos conquistando a moral e a inteligência e vamos aprendendo, então, a discernir o bem do mal. Prosseguindo aqui. Abre portas de acesso ao bem-estar aos que te cercam, mas não esqueça a educação dos companheiros para a felicidade real. Então a gente percebe que a mensagem ela vai indo sempre nessa mesma direção, de nós amarmos, mas aprendermos a amar. Ajudarmos, mas aprendermos também até que ponto nós devemos ajudar. E aí é que entra realmente a questão do não, de aprender a falar não. Então, facilita a vida das pessoas. Né? Esteja com as pessoas para ser alguém útil, para poder ajudar a produzi-las. Mas calma, tudo tem um limite. Absolutamente tudo tem um limite. E não se esqueça da educação. E aí a gente vai pegar o apoio em Allan Kardec, que fala que a educação real não é aquela educação que a gente recebe dos livros. Essa também é muito importante. Mas a educação real é aquela que cria no indivíduo bons caracteres, bons hábitos, que estimula nas pessoas a conquista das virtudes, pois são as virtudes que nos farão sentir as primícias da felicidade dos espíritos que já se depuraram, que já acabaram se despindo de todos os males que muitas vezes atrapalha a existência e, por consequência disso, a felicidade. Então, é justamente isso que ele está falando. Um amor equilibrado, abre as portas, ajuda, colabora, mas tudo tem um limite. Não se esqueça de que há uma educação real. A educação real é aquela que cria bons hábitos, que faz com que as pessoas pensem e reflitam nas virtudes. E, seguindo, cultiva a delicadeza e a cordialidade, ser leal e sincero em suas atitudes. Seja cordial, seja delicado. A verdade, ela não precisa estar embalada numa pedra para nós atirarmos nas pessoas. Há maneiras e maneiras de nós falarmos alguma coisa, de nós darmos um toque, de nós apresentarmos alguma sugestão, sem que para isso a gente tenha que necessariamente corroborar, concordar, endossar aquilo que as pessoas estão fazendo. Nós podemos fazer isso de uma maneira muito mais sensata, muito delicada, sensível. É possível sim fazer isso. Quando a gente para observar as relações, nós verificamos que muitos problemas que ocorrem, que muitos problemas que existem, os maus entendidos de maneira geral, não é pela essência da mensagem, mas pela forma em que a mensagem foi passada. Então, olha só, quando a gente usa da delicadeza, da cordialidade, do carinho, até uma repreensão, ela vai servir para o outro pensar, refletir. Puxa vida, aquela pessoa me chamou a atenção, ela me corrigiu de uma maneira tão serena, de uma maneira tão calma, ela me falou a verdade de uma maneira tão doce que eu vi essa ponte se abrindo e vou tentar atravessar essa ponte para poder fazer uma reflexão, para chegar mais próximo do pensamento dela. Ao passo que quando eu sou rude, quando eu uso da indelicadeza, eu acabo criando entre mim e as pessoas um abismo quase que insuperável. Então, quanto mais cordial, mais sensível eu for, quanto mais eu aprender a trabalhar as palavras para falar a coisa de uma maneira delicada, de uma maneira sensível, sem desrespeito ao outro, naturalmente que muito melhor, de maneira muito mais receptiva, as pessoas estabelecerão contato
comigo. E ele prossegue aqui. O sim pode ser muito agradável. Olha o que nós falamos. O sim, ele é agradável. Quando alguém vem nos pedir algo, nós falamos sim, é muito agradável. É muito agradável mesmo. Né? É bom ouvir o sim. O sim quer dizer que concordam conosco e que aceitam aquilo que nós estamos propondo. E é muito bom. O sim pode ser muito agradável em todas as situações. Todavia, o não, em determinados setores da luta humana, é mais construtivo. Olha só, eu falei para vocês que sou professor. Desenvolvi muitos anos da minha vida dando aulas de matemática. Então percebam a seguinte situação. Vi por muitas vezes, entrevistei jovens e perguntei: o que vocês acham do limite? E os jovens diziam: olha, quando os nossos pais colocam limites, nós estamos sentindo que eles nos amam. Nós, os jovens dizem, em sua maioria, nós não queremos ouvir sim para tudo. É preciso falar o não. É claro que esse não vem com um desgaste, mas ele é necessário e a médio e longo prazo produz ótimos resultados. Porque eles costumam dizer o seguinte: a mãe de fulano de tal ou o pai de fulano de tal deixa ele fazer tudo, fala sim para tudo. Nós acreditamos que eles não estão ligando para o filho. Então vejam, quando nós falamos sim para tudo, isso em médio e longo prazo é extremamente prejudicial para a educação. Gostaria que me passassem, eu estou sem como ver o horário, gostaria que me passassem o horário, até para eu não me perder. Alguém pode digitar para a gente o horário, por favor? Eu vou estar olhando aqui os comentários, peço essa gentileza. Oi, Wellington, são 9h39 agora. Você pode falar. Você pode ir até 9h50 por aí. Tem mais 10 minutos então, né? A gente pode ver aqui se tem perguntas. Deixa eu ver aqui. Tem pergunta? Quer passar? Quer passar alguma pergunta? Pode prosseguir que eu vou olhar. Tá certo. Vamos lá. Então, prosseguindo aqui. O não em determinados setores da luta humana é muito mais construtivo. E é aí que a gente bate na tecla do discernimento. A pessoa aprender a estudar, a fazer uma análise, a discernir. Será que eu posso falar sim? Será que agora é o momento de falar não? Qual é o limite que eu devo dar aos meus filhos? Qual é o limite que eu devo dar para uma amizade? Até onde eles podem ir? Porque tudo isso faz parte do nosso campo de evolução, do nosso campo de progresso. Satisfazer, ele diz, a todas as requisições do caminho é perder tempo e, por vezes, a própria vida. Essa frase é extremamente profunda. Satisfazer a todas as requisições do caminho é perder tempo e, por vezes, a própria vida. Então, imagine que nós somos espíritos, espíritos ainda com alguns limites, espíritos cuja matéria exerce uma influência muito grande. Então, imaginem, meus amigos e minhas amigas, se nós formos ceder a absolutamente tudo que o caminho nos apresenta. A matéria exerce influência, nós temos vontades de realizar algumas coisas, mas imagine se a gente vai fazendo tudo aquilo. Por isso que Allan Kardec fala, como é que a gente reconhece o verdadeiro espírita? É aquele que doma as suas más inclinações. Sabendo ele que o homem aqui na Terra, ele tem muitas inclinações que podem o levar até para o término de sua existência, para a morte, ele então deve domar as suas más inclinações, ele deve se segurar, porque os caminhos apresentam muitas facilidades, como naquela própria ilustração evangélica, a porta estreita e a porta larga. Sem ser bajulatório, o não deve ser dito sem aspereza.
é justamente aquele ponto que nós falamos. Você não precisa embalar a verdade numa pedra e atirar na pessoa. Não tem nenhuma necessidade disso. Mas ainda, infelizmente, muitas vezes, em alguns momentos de nossa existência, nós nos transformamos em pessoas espíritas, pessoas que dão agulhadas nas outras, pessoas que pegam a verdade, que utilizam a verdade para humilhar, para rebaixar. Interessante aquela pergunta que consta no Evangelho segundo o Espiritismo. Nós podemos ver o mal? É lícito ver o mal? E aí a resposta de São Luís é a seguinte. É claro que nós podemos e devemos ver o mal. O que nós não podemos fazer é divulgar esse mal para rebaixar alguém. O que nós não podemos fazer é escangalhar uma pessoa por conta do mal. O mal ele deve ser visto, ele deve ser notado, ele deve ser observado e ele deve ser claro, dito, falado. Mas quais são? Essa é a grande pergunta. Quais são as minhas motivações para falar desse mal? O que está me levando a falar desse mal? Então esse é um ponto fundamental que todos nós devemos refletir. Quais são as nossas motivações que nos levam a ver algum mal? É apenas para jogar a verdade na cara das pessoas, para humilhá-las, ou é para mostrar-lhes um caminho mais adequado, um caminho melhor? É aquela velha história, quando alguém comete um equívoco e vai desabafar para um amigo. E aí o amigo lhe diz o seguinte: olha, eu avisei. O amigo, ao invés de acolher, de dar o ombro, ele faz questão de jogar na cara da pessoa: eu avisei. Quanto será que de crueldade tem nesse eu avisei? Quanta distância esse eu avisei acaba colocando entre as pessoas? Vale a pena a gente pensar nisso, porque é algo que nós, óbvio, me incluo nesse nós, fazemos constantemente. Mas eu te avisei. Então a gente utiliza aquela verdade muitas vezes para atirar na cara das pessoas que nós tínhamos razão e ela não. Ora, mas o caminho é dela. Nós até podemos ter dado uma sugestão, mas ela não quis seguir e é um direito que lhe cabe, é um direito que lhe assiste seguir esse caminho ou não. Muitas vezes é preciso contrariar. Hoje reconhecer, porém, que a negativa salutar jamais dilacera o tom contundente no qual é vazada. Muitas vezes é preciso contrariar. Porém, hoje reconhecer que a negativa salutar jamais dilacera o tom contundente do que ela é vazada. Então, mais uma vez aqui, a gente percebe a importância da utilização das palavras para nos relacionarmos com as pessoas. Essa é uma mensagem, essa é uma lição extremamente importante e interessante para a nossa economia espiritual. Aí, Ventana, nossa, tem muito que aprender. Todos nós temos. Absolutamente todos nós temos muito que aprender. Todos nós somos ainda aprendizes. Nós melhoramos já bastante, evoluímos já bastante, mas ainda temos muito o que aprender. Para nós conquistarmos uma virtude no plano absoluto, não é uma tarefa fácil. A evolução principal, o progresso, melhor dizendo, principalmente o progresso moral, ele é muito difícil de ser notado. Imagine aquele indivíduo que perdia a paciência, vamos colocar a paciência lá, a gente sabe que não perde virtude, mas só para fins didáticos. Aquele indivíduo que perdia a paciência com 30 minutos, e ele agora não perde mais a paciência com 30 minutos. Ele perde a paciência com 35 minutos. Ele continua perdendo a paciência, mas perceba que o seu pavio ele está um pouco mais comprido, ou seja, ele avançou. Ele avançou. Muitas vezes as pessoas não notam isso e dizem: mas ele continua o mesmo, ele continua perdendo a paciência. Sim, ele continua perdendo a paciência, mas não tantas vezes quanto ele perdia antes. Então, até nós conseguimos conquistar uma virtude no campo absoluto, demanda muito tempo, muitas reencarnações. Nós não podemos perder as esperanças disso e seguir com aquela mentalidade de aprendiz.
que é a de extrair sempre lições positivas. Obrigado, Luiz. Valeu. Obrigado aos amigos pela atenção e pelo carinho. Wellington, tem uma pessoa querendo o nome do filme. Eu acho que... Rei Charles é o nome da ok. própria pessoa, do músico. Rei Charles. Pronto, Tá? tranquilo. Um dos maiores músicos. Vai gostar do filme. Estou vendo que as pessoas só fizeram comentários, não tem Maravilha. perguntas. Aí você já pode fazer as considerações finais. Em seguida, você já faz a prece e encerra. Então, para encerrar a última reflexão, seja o vosso falar sim, sim, não, não, recomenda o Evangelho para concordar ou recusar. Todavia, ninguém precisa lembrarmos que Jesus é o Mestre e o Senhor não só pelo que faz, mas também pelo que deixa de fazer. E aí nós entendemos como é importante nós aprendermos a falar o não. É uma dificuldade muito grande que nós temos de falar o não. Não é fácil. Nós, muitas vezes, nos desconhecemos. Então, temos medo de julgamentos. Quando nós não nos conhecemos, nós temos medo, receio do julgamento das pessoas. Então, nós acabamos falando sim para tudo. E isso é extremamente prejudicial. Puxa vida, se eu falar não, eu vou me desgastar constantemente. As pessoas não gostarão de mim. E aí nós não fazemos aquilo que realmente precisa ser feito. Eu me recordo, apenas para ilustrar isso, eu me recordo de uma senhora que trabalhou muitos anos no centro espírita, lá numa cidade do interior de São Paulo, por razões óbvias, não vou falar o nome da cidade, mas que ela era uma pessoa considerada chata. Ninguém gostava daquela mulher. Ninguém, absolutamente ninguém. E ela arrumava absolutamente tudo no centro. Ela que organizava as coisas, ela que cuidava das palestras, enfim. Ela era uma exímia trabalhadora. Essa mulher desencarnou e 2 meses depois as coisas começaram a desandar. E aí todas aquelas pessoas que a chamavam de chata, porque ela não permitia determinadas situações, determinadas coisas, começaram a ver o valor dessa mulher. Então, muitas vezes, nós não vemos, ou melhor, vemos aquelas pessoas que falam não com pessoas chatas, quando na realidade, todas essas pessoas, absolutamente todas essas pessoas, elas são imprescindíveis para a organização do trabalho. É isso que a gente deve pensar, é isso que a gente deve refletir. Acho que tinha uma questão aqui, e até dá para a gente responder. Ficou uma questão aqui, podemos concluir que o não também é uma caridade? Sueli, sem dúvida. A depender da circunstância, não tenhamos dúvida que o não é sim uma caridade. Não tenhamos dúvida disso. Imagine que alguém te pede para o indivíduo, ele se encontra extremamente desalentado. E eu tô com esse exemplo. Eu vou dar um exemplo que acontece sempre. Tá? O indivíduo está desalentado da vida e pede, ele não tem coragem de tirar a sua vida, ele pede então para alguém matar-lhe. Me mate, por favor, e você vai me ajudar. Esse não seu, ele representa justamente a caridade sublime, de falar não para um ato extremo, para alguém que quer abandonar a vida. Então, o não, ele está dentro do nosso corpo. Eu dei esse exemplo gritante justamente para chocar, tá certo? Para a gente poder compreender isso. O não, então, ele está aí de maneira fundamental para a organização na vida em sociedade. Quanta gente não teria sido livrado do crime se tivesse escutado negativas da vida? Da vida não, das pessoas que estão ao seu redor. Quantas pessoas tiveram os seus ímpetos e os seus desejos mais obtusos realizados porque todo mundo sempre abaixou a cabeça e acabou falando sim. Quantos crimes não poderiam ter sido evitados? O que faltou a essas pessoas? Um simples não. Não. O limite é esse. Daqui você não passa.
Nós temos que pensar em absolutamente tudo. Então, não, ele se configura como um dos grandes elementos da caridade. Agora, é preciso se atentar para aquele detalhe. Nunca é demais a gente bater nessa tecla e repetir. Há maneiras e maneiras de se dizer o não. O não ele não pode vir para massacrar, não pode vir como uma pedrada. Tá? Ele tem que ser firme, certo? Em determinadas circunstâncias, ele tem que ser firme. E ele vem com um argumento, eu preciso dar um argumento, é necessário que eu dê um argumento, até para a pessoa entender por que eu estou dizendo não, principalmente numa relação de pais e filhos, mas ele pode ser dito com sutileza, com delicadeza, com sensibilidade. Então a gente pode negar tudo, não é bom falar sim para tudo. Onde existe sim para tudo, falta amor. Falta amor. Então meu filho me pede alguma coisa e eu digo sim, porque eu não quero o desgaste. Eu não quero me desgastar, eu não quero ter problemas, então é muito mais fácil falar sim do que falar não. Não vai gerar desgaste, eu vou ter que argumentar, mas é importante. Uma vida sem o não é uma vida que não existe. Olha, tem um filme do Jim Carrey, aquele comediante, que eu deixo como dica também para vocês assistirem. É um filme que, se não me falha a memória, chama Deus, ou o Todo-Poderoso. O filme chama Todo-Poderoso. E assistam esse filme. Tem uma determinada passagem em que ele começa, as pessoas começam, ele vira Deus, ele se transforma em Deus, as pessoas começam a pedir as coisas para ele, a caixa de e-mail dele acaba ficando lotada, porque as pessoas pedem para livrar de doença, pedem um namorado novo, enfim, pedem tudo. E aí ele, para facilitar as coisas, ele dá um sim e manda sim para todo mundo. E como ele é Deus, tudo pode, o mundo vira aquela bagunça, vira aquele caos, porque ele disse sim para tudo. Então, imagine uma vida sem o não. Uma vida sem o não seria uma completa bagunça, uma desorganização social total. Provavelmente nós não estaríamos aqui hoje, nem fazendo essa live, se dissessem sim para tudo. Então, a caridade que a doutrina espírita coloca é uma caridade sofisticada, é uma caridade que pensa, é uma caridade que reflete, é uma caridade que raciocina. Não é uma caridade que aceita tudo, né, que vai abraçando tudo e que vai realizando tudo sem fazer ponderações. Não. Isso daí é muito mais uma negligência do que caridade. Bom, pessoal, a gente vai chegando no nosso horário, vamos encerrando e vamos fazer a nossa... Pode fazer, Luiz, a prece? Pode sim. Então, vamos agradecer a Jesus por essa oportunidade, pedindo serenidade para os nossos caminhos, força para que possamos ultrapassar todos os obstáculos da existência. Abençoa-nos, Jesus, e que nós possamos ter força moral para seguirmos sempre com os bons estudos. Até uma próxima oportunidade. Ok, obrigado a todos que nos acompanharam. No sábado estaremos de volta. Não podemos encerrar com votos de paz para todas as consciências e até breve. Obrigado, pessoal. Até breve. Obrigado pela companhia. Pode encerrar.